Olá, tudo bem com você? Eu sou a Simone do Ateliê Jurubeba. Eu ensinei alguns anos atrás a fazer uma térmica duplo compartimento. É uma bolsa de sucesso aqui no ateliê, tanto em vendas quanto em aulas, porque as pessoas gostam muito desse projeto e ela ficou muito fantástica. Um design muito lindo, o molde dela é perfeito, mas hoje eu vim mostrar uma outra versão que eu faço muito, que é ela de um compartimento só. Então eu faço assim, olha, com um compartimento só. Às vezes o cliente não quer dois compartimentos, então eu uso o mesmo molde. Olha o design que ela fica aqui, tá vendo? Esse design faz toda a diferença e as medidas são muito perfeitas. E eu já vi muitas colegas me perguntando como fazer ela com compartimento só. Então hoje eu vim te ensinar a usar os moldes da duplo compartimento, que é um sucesso aqui no ateliê, para você também fazer ela de um compartimento só, se você tiver dificuldade ou se o cliente quiser uma térmica sim. Então ela tem alça transversal, tem alças de mão, tem um caminho aqui com designer muito lindo e é térmica. Vou ensinar hoje o passo a passo de como utilizar os moldes da térmica duplo compartimento para fazer essa lindeza maior. Assim vai abrir seus horizontes e você vai ter mais opções de venda. Mas Simone, eu já assisti a duplo compartimento, não quero assistir essa. Olha, melhor você não perder, vai por mim. Tem muita coisa que eu falei lá na época que já mudou de lá para cá. E aquela aula foi uma live. Hoje as dicas serão mais claras. Terão coisas que eu posso ter esquecido de falar lá e que eu vou complementar aqui. Então vai por mim. Essa aula tá rica em dica de ouro, você não deveria perder. Olha esse acabamento aqui da lateral. Olha que acabamento perfeito. Você não pode perder essa aula de jeito nenhum. Então, mesmo se você já assistiu a duplo compartimento, achou fácil, faz ela com desenvoltura, sabe mudar a medida, assiste essa aula que eu tenho certeza que alguma coisa eu vou acrescentar para você aqui hoje. Tá bom? Então, vamos para a aula. Então, se você já adquiriu, já tem o molde da térmica duplo compartimento, que é essa daqui, ó. Tem dois compartimentos, um embaixo e um em cima, pode fazer os dois térmicos ou não, um só térmico, você decide. Se você já tem, eu vou te ensinar como usar esse mesmo molde para fazer a bolsa de hoje, que é inteira sem compartimento. Se você não tem, ainda pode adquirir e seguir essa regra aqui, tá? Então vai vir meio molde desse, que é o caminho do zíper. Aí o que eu fiz? Eu colei, eu imprimi 2 vezes e colei um no outro, ó. Aí eu tenho o molde do caminho do zíper inteiro, porque ele tem essa curvatura que tem que ser seguida. Aqui no meio ele é mais fino e aqui na beirada ele é mais largo. Então essa curvatura tem que ser seguida. Então eu imprimi 2 vezes essa folha, colei um no outro. Mas você pode também só dobrar, fazer a dobra de tecido, igual eu vou ensinar com as outras partes. Por exemplo, esse é o fundo. Então o tamanho do fundo é meio molde, porque eu não cabe o molde inteiro na folha A4. Então aí eu corto assim, eu desenho assim no sintético, viro e desenho do outro lado no sintético. E vou ter isso aqui, ó. Esse é o meu fundo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei ele no meu sintético, risquei, fiz um risquinho aqui também no meio para saber onde posicionar. Depois de virar, aí eu viro e desenho ele desse lado. E depois eu recorto. Ou então, você pode simplesmente dobrar o sintético, colocar ele aqui, a dobra do tecido na parte reta e recortar, que ele vai ficar no formato de inteiro. Então, meio molde é assim que trabalha. Eu também tenho meio molde do espelho. Então, se você estiver fazendo essa duplo compartimento, esse meio molde é o tamanho perfeito para o espelho da duplo compartimento. Mas para fazer a compartimento único, a gente vai fazer o seguinte. Acho que aqui eu até tenho riscado, ó, tá vendo os riscos? Então, eu desenhei aqui, ó, meio molde no verso do meu sintético, espelhei, desenhei meio molde no verso do meu sintético, e depois eu aumentei 11 centímetros para baixo, tá? Então, depois do meio molde aqui, ficou um molde inteiro, que seria o tamanho de duplo compartimento, eu aumentei mais 11 centímetros para baixo com a régua, seguindo essa linha reta aqui do molde, e assim eu vou ter um espelho de corpo inteiro, tá? É assim que eu faço para poder fazer a bolsa duplo compartimento com um compartimento só, que tem cliente que quer com um compartimento só, e assim a gente faz, tá? Então, é essa a diferença. Então, esse molde, você vai receber meio, você pode fazer ele ficar inteiro assim, colando no outro. Com esse também você pode fazer a mesma coisa, e com esse também eu preferi não fazer, que é muito mais fácil transferir passando. Então, deu para entender como eu fiz o fundo e como eu fiz o espelho? Eu vou explicar o espelho de novo, porque o fundo é igual tanto para duplo compartimento quanto para um compartimento. Então, aqui, ó, aqui atrás tem até os riscos, ó. Eu desenhei esse molde no verso do meu sintético,
espelhei, desenhei este do lado de cá. Depois que tava tudo desenhado, já tinha essa linha aqui, ó, eu vim e aumentei 11 centímetros para baixo. Então, eu coloquei a régua aumentando 11 centímetros, acompanhando essa linha de cá, que era do molde, tá? Então, antes ele ia ficar com 14 centímetros de altura, agora ele fica com 25 centímetros de altura, tá bom? Então, vai fazer 2 espelhos desse. O que é isso aqui, Simone? É a minha manta pack. Eu já colei a manta pack e eu colei ela até na borda, porque minha máquina é uma transporte duplo e ela costura bem. Mas se a sua máquina for transporte simples, você corta 1 centímetro menor aqui, que vai facilitar para você costurar, tá? Também coloquei já, ó, manta pack no fundo. No caso da um compartimento só, você vai ter só um fundo. A duplo compartimento a gente usa 2 fundos para separar os compartimentos. Nesse daqui é só um fundo, tá? Então, ó, vamos mostrar então, já mostrei os moldes. Tem a lista de materiais aí que serve para duplo compartimento, mas assiste essa aula. Não precisa preocupar que com o molde dessa dá para fazer a de compartimento só. Então, moldes apresentados. Agora eu vou apresentar o material. Então, para material, eu tenho, ó, o espelho, que é na nova medida que eu expliquei para você. Eu tô usando aqui hoje Uruguai. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a gravação. Ó, tô usando o Uruguai original. Então, ele já tá com a manta pack coladinha e vai ter um forro de bagum cortado aqui, ó, um pouquinho maior. Então, já tem um forro de bagum para ele. Eu também vou usar outro espelho para frente. Nesse caso aqui é uma encomenda e a cliente pediu a logo queijo da véia. Então, eu fiz a matriz de bordado e eu bordei a logo queijo da véia. E essa aqui vai ser a frente da bolsa térmica. Também já tá com manta pack e também já tem o forrinho tamanho proporcional aqui para ele. A gente vai precisar, então, do fundo, que eu já mostrei como que faz. Também já tá com manta pack. E também tem um forro proporcional para ele. Bagum que eu tô usando, tá bom? Aí, o caminho do zíper é o mesmo jeito, do mesmo tamanho, tá? Então, você vai fazer o caminho do zíper do mesmo tamanho, que é feito para duplo compartimento, olha, com as bordas mais largas. O zíper vai ser colocado na parte reta e não na parte curva. E ele tem um forro maior, né? Que eu deixo maior para depois arrumar. 2 vezes o caminho do zíper, cortado no molde, já com manta pack, já com forrinho, 2 vezes. Aí, no final do meu caminho do zíper, a gente sempre coloca um acabamentozinho, que na duplo compartimento, se eu não me engano, o acabamento é de 4 centímetros. O acabamento nessa de corpo inteiro vai ser de 15 centímetros. Então, você vai cortar 2 vezes 15 por 15, colocar a manta pack ou o Etaflon, né, o que você estiver usando, e tem também um forrinho proporcional a ele. Então, vai ser 15 2 vezes, uma para cada lado do caminho do zíper, para fazer o acabamento. Se fosse na duplo compartimento, também teria essa parte, só que ela teria só 4 por 15. Aqui ela tem 15 por 15, porque a bolsa maior vai precisar de um comprimento maior até embaixo. A gente também vai fazer alças, então vão ser 2 alças de mão de 50 por 6, que eu vou fazer com o sintético mesmo, Uruguai. Então, 50 por 6 para as alças de mão, 2 vezes. E 140 por 6 para a alça transversal. Então, eu vou mandar para o cliente a alça transversal opcional, tá? 2 alças de mão de 50, uma alça de mão de 140. Vou usar também 2 tirinhas de 5 por 10 para poder fazer os tirantes para pendurar a minha alça regulável, a minha alça transversal. 5 por quê? Porque a minha meia argola que eu vou usar tem 2,5. Então, 5 dobrado no meio vai dar 2,5, tá? Que é o certo para minha meia argola. Tem que ser meia argola porque eu vou usar mosquetão. Então, mosquetão, para poder agarrar na meia argola, é muito melhor. Porque ele vai ficar, ó, aqui no meio, tá vendo? Se fosse um quadro, o mosquetão ia ficar assim de lado. A bolsa não ia ficar arrumadinha no corpo do cliente. Ela não ia ficar aqui no meio, ela ia escorregar pro lado. Como é meia argola, ele fica aqui no meio certinho. Então, quando for usar mosquetão, os seus tirantes tem que ter meia argola. Quando você for usar alça fixa, os seus tirantes terão quadros, tá? Então, ó, 2 tiras de 2,5 por 10. Vai ser grande, eu vou poder desprezar mais um pouco disso, mas foi o que eu cortei. Então, de ferragem, a gente vai usar, então, 2 meia argola. Pode ser de 2 centímetros, pode ser de 3 centímetros, pode ser de 2,5. Você só ajusta o tamanho da sua tira para o tamanho da sua meia argola. Mosquetão, nós vamos usar 2 de 3 centímetros, tá? Tô trabalhando aqui com 2 de 3 centímetros. Um regulador de alça, já que vai ter alça transversal, tem que ter um regulador para essa alça transversal, 3 centímetros também. E 2 cursores. Como ela só tem um compartimento, 2 cursores, que eu gosto de colocar 2 num zíper só, tá bom?
A gente também vai trabalhar com zíper preto, número 5, combinando com o meu cursor, que também é número 5. Então, eu compro por metro, tá aqui o meu cursor. E eu vou trabalhar com vivo. Sim, eu gosto de colocar vivo nessa peça, porque eu acho muito mais fácil de fechar. Não gosto de vivo, não quero trabalhar com vivo, pode fechar sem vivo. Não vai fazer diferença nas medidas, tá? Você pode usar sem vivo. Eu vou colocar vivo tanto nos espelhos quanto no fundo. Mas você não precisa, não é obrigatório. Eu sinto mais facilidade em encaixar as peças umas nas outras para finalizar quando tem vivo. Então, o meu vivo é o vivo plástico de 11 milímetros, tá? E eu vou trabalhar com ele na peça de hoje, assim como eu trabalho também na duplo compartimento. Mas não é obrigatório. Vocês sabem que eu sempre começo por alça. Então, nós vamos fazer uma alça de mão aqui juntos, para você ver, para se você não assistiu a aula de 2 compartimentos, você não ficar perdido. Então, deixa eu pegar minha tábua de cola aqui. Sim, eu tenho uma tábua de cola para eu evitar sujar muito a minha máquina, porque eu já sujo muito minha máquina de cola. Então, ó, eu tenho uma tabuinha só de cola de contato. Então, eu vou pegar aqui, ó, minha cola. Olha, gente, como que ela não endurece. Tá quase acabando, olha, e continua normal, tá vendo? Eu vou passar cola em toda a extensão da minha alça, ó. Tem um paninho aqui embaixo, pro bico ficar mais fácil de distribuir a cola. Nós estamos fazendo uma de 50 centímetros juntos. Mas as outras serão feitas iguais, tá? Eu vou fazer também um dos tirantes, que ele tem só 5, pra você ver também que dá certinho. Então, a alça vai ter 6, porque eu quero uma alça de 3 no final. O meu tirante vai ter 5, porque eu quero um tirante com 2,5 no final. Isso tem a ver com a ferragem que eu tenho para trabalhar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um viés dentro, porque se a cliente carregar muito peso, ela não vai correr riscos. Então, aqui, ó, no centro, eu coloco um viés de gorgurão, de boneon. Eu tô usando aqui de boneon, que é o que eu tenho. O ideal é você colocar um viés com a cor mais parecida com a cor da alça, para ele não aparecer de jeito nenhum. Eu só trabalho com viés preto e branco. Então, aqui agora eu vou colocar o preto e vou passar cola também no meu viés. Então, ó, a cola de contato só cola nela mesma. Eu sempre repito isso nas aulas, porque talvez seja a primeira vez que você tá vendo essa aula. A cola de contato, precisa passar ela nas duas superfícies na hora de você aplicar o produto, porque ela vai criar uma película que vai colar só nela mesma. Então, esse daqui de 2,5, ó, eu peguei uma tirinha de um viés, passei cola, agora eu vou virar o lado da cola para baixo e colocar bem no centro assim, ó, tá vendo? Esse daqui também eu vou fazer isso. Então, aqui na minha alça, que tem 3, eu também peguei o mesmo viés, passei cola de um lado e vou posicionar esse viés. Tem que esperar a cola dar uma secada. Quanto tempo, Simone? 1 minutinho. Se você passou uma camada fina de cola, com 1 minuto ela já vai estar colada o suficiente, já vai estar seca o suficiente para você fixar a outra parte. Agora que eu já fixei aqui o meu viés, eu tenho que passar cola de novo deste lado do viés, para poder as bordas da minha alça colar nesse viés. Então, vamos lá, passando a cola. Também no tirante. Eu tô fazendo aqui um tirante de 5. Você vê que é a mesma coisa, o que muda aqui é a medida, tá? E eu vou trabalhar hoje com a alça dobra no meio. Aqui a cola já secou, eu esperei mais ou menos 1 minutinho. Vou tirar aqui a minha tábua. Não pode esperar tanto, tá? Tipo assim, deixar secando aqui 5, 6 horas, que ela perde um pouco o efeito. Então, é só ficar secar o toque, mas ela ainda tem que ser um grude, para ela colar nela mesma. Então, ó, eu peguei um lado, dobrei até o meio do meu viés, por isso que o viés preto aqui ajuda. Porque se não ficar tão justinho, eu ainda vou conseguir esconder, disfarçar. Mas agora a intenção é dobrar esse outro lado para encontrar com a bordinha do de cá, tá? Então, esse lado aqui agora encontra com a bordinha. Ó, bem justinho, de modo que nem dê pra ver emenda. Então, esse aqui é o lado direito e esse aqui é o lado avesso, tá? Essa é uma de 50 centímetros. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com a tirinha, com o meu tirante, só que o meu tirante tem 5, então eu dobro pro meio. De um lado, ó. E dobro pro meio do outro lado. Eu sempre começo do meio pra beirada, pra ele não esticar. Porque sim, a gente tá usando o lado que estica do sintético.
ele vai parar de esticar, por quê? Porque eu vou costurar com linha de nylon 40, que é bem forte, porque eu coloquei um viés aqui dentro e porque eu passei cola. Isso tudo diminui a elasticidade do material. Agora nós vamos costurar. Então eu tô usando nylon 40, porque eu tô gostando muito da nylon 40, mas você pode usar nylon 60 também. Não precisa ser obrigatoriamente nylon 40, pode ser 60. Eu prefiro 40. Então eu começo sempre aqui pela lateral, para o retrocesso ficar lá na lateral. Venho costurando meio pé de máquina. Meio pé de máquina das bordas. E depois um pé de máquina dessa última costura para dentro. Então eu viro aqui, agora um pé de máquina, que essa costura de 4 vezes deixa um reforço melhor na alça. Eu agora padronizei minhas alças assim, com costura de 4. Termino aqui na lateral também, ó, no processo. Vou te mostrar. Olha, fica 4 costuras. Então eu costurei meio pé de máquina daqui pra dentro e dessa costura pra essa um pé de máquina, tá vendo? E fica 4, assim ela fica forte, resistente, não arrebenta com o cliente, tá? E não fica grossona, porque é dobra de 2, né? Só dobra no meio, então não fica grossona. Agora eu vou costurar a de 50 centímetros da mesma forma e vou dar uma aceleradinha no vídeo. Termino também aqui na lateral com retrocesso. Aí eu posso acertar essas bordinhas aqui, ó. E tá pronta a minha alça, ó, super maleável, bonita. Costura linda de um lado e do outro, tá? Assim, dessa forma, então, eu tenho 2 alças dessa. Ó, 2 alças. De 50 centímetros, que vai ser as de mão. Uma alça de 140 por 3, que vai ser a transversal. E 2 tirantes. Aqui eu cortei 2 tirantes de 10, não precisava disso tudo. Eu vou usar só um, vou guardar outro. Então, eu vou pegar um desses aqui. Eu não quero 2 tirantes com 10. Vou dividir no meio. Já vou colocar aqui, ó, meu tirante. Aqui na lateral. Pra eu não esquecer, pra eu não perder. Já vou dar uma costurinha aqui. Vou pegar o meu outro também, ó, minha outra meia argola, e já vou colocar nesse outro tirante aqui, só para as minhas ferragens não ficarem espalhadas, não ficarem se perdendo por aí. Então, já vou deixar tudo aqui no jeito. Ó, na hora de colocar um, é a hora de colocar o outro, vou deixar eles juntinho aqui. Outra coisa que eu tenho que fazer, essas alças aqui, ó, eu não vou fazer nada, eu vou colocar elas hoje embutida, tá? Mas nessa daqui eu tenho que colocar regulador. Então, eu vou pegar aqui o meu regulador, número 3... Vou pegar uma das pontas, coloco assim, ó, lado direito pra cima, eu vou passar aqui dentro, com a emenda do ferrinho, ó, voltada pra cima. Então, eu passo aqui dentro, passo de novo, deixo sobrar aqui uns 3 centímetros e vou fazer uma costurinha. Hoje eu tô costurando preto com linha preta, isso não ajuda muito vocês, né? Mas eu vou tentar mostrar mais detalhadamente. Esse aqui é a encomenda, falei assim, eu vou fazer essa encomenda e vou ensinar o pessoal como fazer essa adaptação, porque às vezes o cliente não quer duplo compartimento, ele quer um compartimento só para caber garrafas em pé. Então, você tem essa opção. Fiz uma costurinha aqui, ainda vou queimar essa linha, porque a linha de nylon tem que queimar para ela não descosturar depois. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, ó, um mosquetão, 3 centímetros. Vou passar ele aqui com a cabeça dele pro lado direito, ó. Passei, agora eu passo de novo a ponta dentro do meu quadro. Depois que eu passei o mosquetão. Então, ó, o meu mosquetão tá aqui numa beirada. Passei ele de novo dentro do regulador. Sumiu a costura, ó. E nessa outra ponta, eu coloco o mosquetão costurado. Então, aqui agora, é um mosquetão costurado. Tá? Vou te mostrar a alça no final pra você entender melhor. Mas deixa eu costurar aqui. Vou queimar a linha. Essa alça fica muito forte. Eu nem vou rebitar, que bolsa térmica vai muito em geladeira. Então, molha muito também. Quanto menos ferragem você colocar, melhor. Olha aqui, ó. De um lado fica o mosquetão, do outro lado também. Só que esse mosquetão do lado de cá, ele fica
solto, porque a alça é regulável. E a regulagem dela tá aqui. Então, ela fica costurada uma ponta no regulador, a outra ponta no mosquetão. Assim como todas as alças transversais, todas são assim, tá bom? Então, eu vou reservar essa daqui pro final, porque eu não vou usar ela mais. Eu gosto de deixar a alça pronta para eu poder ficar livre. Então, a única ferragem solta que eu tenho agora são os meus cursores e a gente já vai trabalhar com eles, então. Então, o meu caminho de zíper que eu já te mostrei, que eu cortei no molde, ó, eu vou colocar o zíper na parte reta, não na parte que tem uma curva. Então, eu pego aqui meu zíper de metro, coloco aqui, ó, lado direito do zíper, ó, os dentinhos dele, ó, lado direito pra cima. Aí, eu coloco meu sintético com a parte principal voltada pra baixo. Desta forma. E já coloco aqui atrás um dos forrinhos. Então, é um sanduíche que a gente faz. Isso facilita muito pra você não precisar ficar fazendo várias costuras. Tipo, costurar o principal no zíper, depois costurar de novo no forro. Com uma costura só, você já costura os dois, tá? Então, ó, a frente do zíper fica voltada pro principal e as costas do zíper ficam voltadas pra frente do forro. Então, aqui, ó, começo com retrocesso, posso diminuir o ponto um pouco, eu tava com 4,5, diminuir pra 3, pra ficar bem fechadinho. Aí, eu faço assim, ó, eu vou acertando um pedaço, ó, alinho, costuro. Aí, costurei até onde eu tinha acertado, acerto o resto. Termino com retrocesso, tá? Então, é assim que eu faço. Na hora de rebater essa costura, como o meu forro é branco e a minha linha é preta, eu vou dobrar essa costura aqui pra trás do principal, ó. E vou rebater essa costura sem costurar o meu forro. Então, eu vou aumentar o ponto pra 4,5 de novo, que agora é um ponto de pesponto. Retrocesso aqui no início, meio pé de máquina. Eu vou fazer uma costura de pesponto para essa costura ficar aqui para trás, ficar sentada e não atrapalhar o meu zíper a correr, o meu cursor a correr no zíper. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, que ficou em pé, eu tô dobrando ela para trás do principal e tô costurando ela para ficar sentadinha. Esse é um acabamento que tem que ter em todas as peças, não pode deixar de ter. O que muda é se você vai costurar já o forro aqui também, ou se você vai costurar só o principal e deixar o forro para depois. Então, depende. Tem casos que eu já viro o forro aqui para trás, ó, e já faço esse pesponto com o forro aqui. Mas, como o meu forro é branco, eu não quero essa costura preta nele, eu faço separado. Agora, eu dobro o forro para trás, ó, aqui já tá sentadinho. Ó, já tá sentadinho. Agora, eu dobro meu forro aqui para trás e costuro toda a volta do meu caminho do zíper aqui, ó, onde ainda não tem costura, prendendo o meu forro só na bordinha aqui, que não vai aparecer, entendeu? Aí, puxa bem o forro. Claro, você não precisa desse forro todo, né? Eu peguei uns retalhos que já tava cortado e aproveitei. Termino aqui do lado. Tá vendo que até agora eu não cortei meu zíper? Agora eu vou cortar meu zíper pra eu poder costurar o outro lado. Ó. Então, como o zíper é de metro, não tinha necessidade, eu cortei ele antes. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Isso. Então, um lado aqui já tá com zíper. Agora eu vou virar o mesmo zíper que eu usei. Eu vou colocar agora o outro lado reto do meu caminho do zíper. Então, não tem um lado curvo? Esse lado curvo não é o que vai no zíper, é o lado reto. Eu coloco aqui, alinho aqui, ó, certinho com certinho, ó. Onde terminou um caminho, onde vai começar o outro. E aqui atrás eu já coloco o meu forrinho. Atrás do zíper, o forrinho com o lado direito voltado pro zíper. Na parte da frente, o principal voltado pro zíper. É o sanduíche, o famoso sanduíche. Começo com retrocesso. Meu ponto, vou diminuir de novo para 3. Para esse zíper ficar bem fechadinho. Aí eu acerto um pedaço. Caminhei. Acerto o restante. Aí, da mesma forma que eu fiz aquela hora, eu vou dobrar só o principal aqui pra cima, ó. Só o principal e vou fazer um pesponto só do principal, sem pespontar o forro, pra não aparecer costura preta no meu forro. Quanto menos costura preta aparecer no forro, mais bonita a parte interna da bolsa. Aumento o ponto de novo pra 4,5, porque é pesponto. Eu acho incrível.
a parte interna da bolsa bonita. Eu gosto demais. Ó, acabei o pesponto, ó. Tá pespontado. Costura retinha aqui pra trás. Aí eu já posso puxar meu forro pro lado dele aqui certinho e costurar toda a volta, igual eu fiz aquela hora. Prendendo o forro agora pelas bordas. Feito isso, hora de passar o meu cursor. Então, eu corto um pouquinho aqui do zíper, só para tirar a parte que tiver desfiada, alguma coisa assim, e vou passar um cursor. Eu sempre falo e repito, os cursores que eu trabalho não são aqueles 333, EW não sei o que lá. Eu só trabalho com cursor de primeira qualidade. Esses cursores aqui custam mais ou menos 5 a 6 vezes o preço dos cursores básicos, né? Mas esse daqui não decepciona nunca. É o tipo de cursor que não vai estragar na mão do cliente. Você não vai passar raiva depois da peça pronta. Passei um lado, eu gosto de colocar cursor prendendo no meio, com algumas exceções. Tem peças que não combinam, mas a maioria das minhas bolsas eu coloco cursor duplo no caminho do zíper. No caminho do zíper, quando tem bolsinho na frente, geralmente eu coloco um só. Então, ó, abri aqui. Não coloquei outro modelo de cursor, peraí. Ah, tá muito na moda também agora o pessoal colocar um lado do cursor enfeitadinho e o outro lado básico, né? Quando eu coloco enfeitado, eu coloco os dois cursores enfeitados. Eu tenho essa mania. Mas acho bonitinho também essa jogada de um cursor enfeitado e o outro cursor básico. Agora sim, ó. 2 cursores do mesmo modelo, tá bom? Bem bonitinho. Agora eu posso refilar toda essa volta aqui, todo esse excesso de forro, esse excesso de zíper que sobra aqui, ó. Eu vou deixar bem niveladinho com o meu principal. Olha que lindo esse caminho do zíper. Fica um design muito legal. Depois disso aqui pronto, a gente vai colocar as laterais. As laterais dessa daqui, que tem um compartimento só, então tem 15 por 15. Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu sei que aqui vai terminar com 16, mas na hora que eu fizer a costura de 1 centímetro aqui, ele vai diminuir. Então, esse pedacinho que tá com 16, essa pontinha aqui, vai sair fora. Não preocupa com isso. Só centraliza. Então, você vai colocar aqui, ó. Principal com principal. E aqui atrás, ó, você vai colocar um forrinho. Forro com forro. Frente do forro com frente do forro. Ah, Simone, já tá estruturado o seu. O meu já tá, mas você não precisa estruturar até a borda igual a mim. Você pode deixar a sua estrutura com meio, porque agora mesmo, na hora que eu costurar aqui, a minha agulha vai sair rasgando esse Samanta Pack. Então, se eu não tivesse costurado ela, todo o efeito seria o mesmo. Um pé de máquina, vou reduzir o ponto para 3. Começa o reprocesso. E aqui, ó, deu certinho, tá vendo, ó? A borda aqui deu certinho. Agora eu puxo o meu principal e puxo... Posso fazer o pesponto aqui na lateral? Gente, não pode ser assim. Olha o que eu tô esquecendo. Nessa hora não pode esquecer isso. De colocar o meu tirante. Então, eu vou ter que dar uma descosturada aqui no meio. Porque aqui é que eu coloco o meu tirante para prender as alças transversais. Aqui, ó, eu vou pegar um dos meus tirantes, que eu já deixei preparado aqui, para pendurar depois a alça. Vou colocar ele aqui, ó. Eu abri aqui a costura, eu vou colocar ele exatamente no rumo do zíper. Aqui, ó. Tá vendo onde tá meu zíper? Coloco ele aqui. Agora sim eu posso costurar. Ah, vai ficar uma camadinha mais grossa. Você ajuda a sua máquina. Você ajuda seu pé calcador com a joelheira. Você ajuda com o braço. Ajuda como você sentir necessidade aí. Mas como nós fizemos uma alça só de dobra de 2, vai ser bem tranquilo isso aqui, tá? Olha, agora tá certo. Agora eu posso costurar toda a volta prendendo o meu forro
Aqui, ó, eu vou prender o meu forro no meu principal, ó. Ok? Depois eu refilo esse excesso aqui, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que, para não esquecer, já vai eu lá colocar meu tirante. Então, para fazer essa parte, você já tem que ter colocado os seus cursores. Vou vir aqui, ó, colocar o meu tirante na altura do meu zíper, centralizado no meu zíper. Lá nós esquecemos e tivemos que desmanchar, né? Então, aqui agora eu tô colocando antes, pra você ver que é antes, tá? Aqui, ó, meu tirante no lugar. Agora eu pego o meu principal, que é o meu quadrinho 15 por 15, posiciono ele centralizado aqui. Olha como que esse clipe é bom, ó, fortão. E do lado de cá, o forro. Então, forro com forro, principal com principal. Frente do principal com frente do principal, frente do forro com frente do forro. Vou costurar com um pé de máquina. Retrocesso no início. Olha que bonito que fica esse acabamento. Eu poderia fazer um pesponto aqui também, ó. Mas aqui vai ser muita camada, eu prefiro não fazer. Então, aqui agora eu puxo o forro e vou costurar de novo. Forro com o principal só nas bordas aqui. E acerto. Alças ok, caminho de zíper ok, você já pode trocar o pé calcador por de vivo, que agora a gente vai fazer tudo com vivo, tá? Já troquei meu pé calcador pelo pé de vivo, já também troquei a bobina, porque como eu fiz a alça e tal, a minha bobina já tava diminuída, né? Então agora nós vamos colocar vivo. Para colocar vivo na parte do fundo, o que que eu faço? Eu já coloco, ó, o principal aqui embaixo, mas antes eu tenho que achar o meio, né? Eu tenho que achar o meio do meu fundo, para eu poder depois conseguir encaixar tudo direitinho no lugar. Então, eu acho o meio de um lado, do outro. E posso achar também aqui, ó, junto o meio com o meio aqui, e vou achar o meio aqui das bordas. Isso pode ser necessário na hora de fechar a peça. Às vezes ajuda. Então, vamos achar de uma vez, que é mais fácil agora do que depois que já tá com vivo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele aqui no meio. Vou colocar aqui um clipe. Não preciso colocar muitos clipes, não. Coloco um clipe e vou começar a colocar meu vivo. Então, para colocar o vivo, eu preciso de um acabamento de vivo. No fundo, eu preciso. Então, eu vou cortar aqui uma tirinha de 3 de largura por 4. Pode ser 4. Depois ainda vai sobrar, você vai ver que ainda vai sobrar. Aí, eu vou pegar meu vivo pronto aqui. Vou colocar aqui, nesse pontinho que eu fiz, eu coloco, ó, o meu sintético bem no meio dele. E começo a colocar meu vivo da metade pra cá. Para colocar o vivo, eu não preciso de um ponto pequeno, pode ser um ponto maior. Eu coloquei aqui um ponto número 5. Retrocesso no início e vou começar a colocar meu vivo. Chegou na curva, eu vou mais devagar, mas ó, vou com as duas mãos, uma mão segurando o sintético, a outra mão segurando o vivo, e esse vivo vai ser colocado bem na bordinha do meu principal. Aqui na reta é um pouquinho mais fácil, a gente pode ir mais rápido, ó. Com o pé de vivo fica muito fácil, porque a parte arredondada do vivo fica dentro da canaleta do pé do vivo, sabe? Então não tem como ele sair fora, só se você correr demais. Na verdade, as ferramentas próprias para as máquinas, nenhuma foram feitas à toa, né? E sim para fazer com que o trabalho fique mais perfeito.
Mas dá pra colocar também com pé de zíper. Não na transporte duplo, mas nas industriais retas, nas domésticas, você pode colocar com pé de zíper. Cheguei aqui no final, eu encosto a tesoura aqui, ó, corto um zíper, um vivo rente ao outro. Então, onde eu comecei, rente aonde eu terminei. Vou virar aqui, ó, esse pedacinho pra cá, pra fazer o acabamento disso tudo. E termina com retrocesso. Tá vendo? Ainda sobrou bastante aqui, podia ser bem menor. E vou refilar tudo isso. O fundo agora eu já posso reservar. Agora a gente vai passar vivo nos espelhos. Nos espelhos, a gente não vai colocar vivo até aqui no final. Com 2 centímetros aqui a gente começa. Então, você vem aqui, pega uma caneta. Pode vir aqui, ó, na régua da mesa mesmo, ó. Deixa eu ver. Na régua da mesa, eu vou marcar 2 centímetros de um lado. E 2 centímetros do outro lado, nas partes retas. Que é onde eu vou começar e onde eu vou terminar a colocação do meu vivo. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro espelho, que é o espelho de trás. Então, na parte de baixo dele, eu marco 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro, que é onde eu vou começar e terminar a colocação do meu vivo. Já posso colocar o forro aqui dentro também. Então, vamos lá, eu coloco o forro, pra gente já colocar o vivo prendendo esse forro no lugar. Também. Lembrando de colocar o lado direito do forro para fora, aqui agora. Onde eu marquei 2 centímetros, eu vou colocar o meu vivo diagonal assim, de lado. Eu vou começar a costurar ele aqui, onde eu coloquei os 2 centímetros, com ele assim, diagonal. Então, ó, eu começo a costura com ele de lado, com o pé de máquina. Faço um retrocesso. E depois disso, eu viro o meu vivo pra dentro. Aí eu coloco ele perpendicular ao meu espelho. Eu ainda não coloquei a alça, porque a alça nessa daqui eu vou colocar hoje embutida, tá? Então não estranhem eu não ter colocado a alça ainda. Quando vai chegando aqui no final, eu já tenho que olhar onde é meus 2 centímetros, que o meu vivo também vai virar pra fora, ó, nesses 2 centímetros. Então, eu vou costurar reto, mas eu vou sair atropelando o meu vivo, mas ele tem que morrer aqui, ele não pode ir até o final. Aí, antes de cortar esse vivo, eu já posso vir aqui e costurar agora essa parte de baixo aqui. Termino com o meu processo. Eu vou te mostrar que aqui, ó, ele começou enviesado e aqui, ó, ele terminou enviesado, tá vendo? Então, ele não vai até embaixo pra poder ele morrendo. Então, nem vou cortar essa ponta agora, eu deixo pra cortar essa ponta depois que eu colocar o espelho. Aqui agora, eu tenho que colocar a alça. Então, eu vou pegar minhas alças de mão. Eu vou pegar aqui minha alça de mão, eu quero que minha alça de mão fique assim. Então, eu tenho que colocá-la assim. Então, eu vou ver quantos centímetros eu vou colocar de um lado pro outro. Mas, geralmente, eu coloco 5, 6. Vou colocar com 5 centímetros. Eu tô medindo aqui na mesa mesmo. Eu vou colocar com o lado avesso pra cima, a 5 centímetros da borda, do meio. A 5 centímetros do meio eu coloco um lado, e a 5 centímetros do meio eu coloco o outro lado. Ó, vai ficar um bom tamanho, tá vendo? Então, ó, 5 centímetros do meio pra lá, eu comecei a colocar uma, 5 centímetros do meio pra cá, eu comecei a colocar outra. Com pé de vivo também, porque tem vivo aqui, nós vamos costurar a alça no lugar. Com retrocesso. Agora eu venho costurando reto aqui.
Na hora que a alça estiver em pé, ela vai ficar bonitinha assim. Deitada também fica bonitinha, nem tanto desenho, olha que legal. Agora eu vou refilar contorno disso aqui, tirando esse excesso de forro. O vivo, eu ainda deixo a ponta lá embaixo e só corto essa ponta que está sobrando depois de fechar, porque me dá mais segurança e garantia de que não vai ficar a pontinha do vivo pra fora. Então, eu mantenho essa ponta aqui por enquanto, tá? Eu deixo sobrar uns 2 a 3 centímetros aqui, pra ele me dar segurança na hora de fechar a peça, eu ter certeza que ele vai ficar embutidinho. Você vai ver que coisa linda que fica o acabamento com esse vivo ali no meio, com esse vivo terminando ali. Então, ó, fizemos a frente e agora? Agora é a parte de trás. É igualzinho. O vivo vai entrar assim do mesmo jeito, nós já vamos colocar com forro do mesmo jeito, não muda nada na parte de trás, então eu não vou te mostrar fazendo a parte de trás, tá? Já voltamos. Prontinho, ó, parte de trás pronta. Eu vou colocar a etiqueta com filme de recorte, então não vou colocar agora. Uma coisa que eu vou fazer agora nessa peça é opcional, não é obrigatório. Aqui na parte de trás eu vou colocar um elástico, porque se a pessoa quiser colocar uma garrafinha, ela tem um elástico aqui para poder ajudar a garrafinha a se manter em pé. Eu não vou fazer ela com divisórias, eu vou colocar um elástico reto e contínuo, tá? Então, ó, eu vou cortar um elástico para colocar aqui nessa lateral. O elástico que eu tô trabalhando aqui é o de 3 centímetros. E isso faz com que seja um elástico mais resistente, mais forte. Então, se a garrafinha estiver cheia de líquido, ela vai segurar perfeitamente. Então, eu vou vir aqui na lateral e vou costurar esse elástico do lado de cá. Vou vir também aqui do lado de cá e vou costurar. Isso tem que ser depois do forro mesmo, tá? É agora. Mas é opcional, não é obrigado a colocar. Geralmente em bolsa térmica eu coloco, que a gente não quer que os alimentos fiquem virando, né? Então, ó, na hora de colocar uma garrafa aqui dentro, ele tem algo que segure ela mais firme. Outra coisa que eu vou colocar vai ser um elástico também aqui no fundo da bolsa. Porque se a pessoa colocar uma vasilhinha, a vasilhinha não vai ficar dançando, tombando, sabe? Ela pode colocar uma vasilhinha por baixo desse elástico e esse elástico vai ajudar a firmar tudo no lugar. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que simula uma... Vamos supor que o cliente está levando isso aqui, ó, é uma vasilhinha de comida. Aí ele pode colocar aqui assim, ó, a vasilhinha vai ficar mais firme. Aí a bolsa vai tombar e a vasilhinha vai ficar mais firme. Só um exemplo, né? Só para você ter uma ideia de para que significa isso aqui no fundo da bolsa. Agora a gente vai juntar todas as partes. O fundo vai ser a última parte, então, como o meu caminho do zíper tem 2 cursores, não tem direito e esquerdo. Qualquer lado é qualquer lado. Eu gosto sempre de colocar a frente primeiro. Então, aqui eu já achei o meio, né? Do meu caminho do zíper, tá vendo? Aí eu já achei também o meio daqui. Aí eu vou juntar meio com meio. Agora eu vou precisar de bastante clipe. Então, achei meio com meio aqui. Agora eu venho cá pra ponta e vou achar ponta com ponta aqui, jogando o meu vivo pra fora. Ó, jogo o meu vivo pra fora e acho ponta com ponta aqui na lateral. Venho acertando e fazendo isso tudo encaixar. Simone, ficou apertado, estica ele um pouquinho. Simone, ficou largo, joga pra ponta e depois refila. Mas o importante é que a medida tá certinha, não é pra ficar largo, não é pra ficar apertado. Mas se ficou apertado, você consegue dar uma esticada, não tem problema. Se ficou largo, você joga aqui pra ponta, ó. Você joga pra cá e depois refila. Agora a gente já achou o lado de lá, eu vou vir aqui e achar a ponta de cá. Ó, ponta com ponta. E vou colocar aqui um clipe. Vivo pra fora. A pontinha do vivo que eu deixei sobrando propositalmente. Essa curvatura que eu fiz, ela é certinha para esse tamanho de espelho. Então, você precisa do molde para ter essa curvatura. Porque
Porque é essa curvatura que faz ele encaixar direitinho aqui, ó. Se você for só por medida, não vai dar certo, vai sobrar ou vai faltar, você vai perder material. Sai bem mais caro, meu molde é bem baratinho. Então, ó, agora eu vou costurar, eu acho que eu vou mudar vocês pro outro lado, pra vocês verem eu costurando melhor. Ó, mudei vocês pro lado de cá, porque eu acredito que do lado de cá, isso aqui tampa, né? Então, vamos visualizar melhor deste lado que vocês estão agora. Então, aqui, ó, vou começar com o retrocesso. Aqui não tem vivo. Deixa eu diminuir o número aqui para 3. Aqui não tem vivo, mas eu tenho que seguir a mesma margem de costura. Então, o vivo fica aqui para fora, ó. Ele ainda tá aqui para fora. Agora, eu vou costurar seguindo o vivo. Sempre conferindo se eu tô costurando tanto o espelho quanto o caminho do zíper. Na curva aqui eu dou uma levantada nele, ó, deixo ele meio em pé assim. Ó, vivo pra fora, ó. Venho aqui e termino na mesma margem de costura que eu costurei o tempo todo. Retrocesso. Aí você vem aqui e confere, olha. Olha isso aqui. Olha que lindo que fica esse acabamento do vivo. Olha, você conseguiu esse efeito perfeito? Aí você pode vir aqui agora e recortar o excesso do vivo. Do outro lado também. Mas você tem que garantir que teve o acabamento perfeito antes de cortar, tá? Ficou lindo o vivo, ficou certinho. Olha, olha a margem de costura aqui, ó. Bateu perfeitamente dos dois lados. Vou colocar aqui, então, um vivo preto. Porque a bolsa tem um pouco de preto dentro, né? Vai ficar parecendo um zíper preto. Então, eu acho que o vivo preto aqui também vai ficar legal. Eu venho aqui e queimo a beiradinha. Pro meu viés não desfiar, tá? Olha aqui, ó. Que bonitinho que ficou. Agora eu coloco o outro lado da mesma forma. Então, como que é mesmo? Eu vou achar o meio, com o meio aqui, ó. E vou clipar. Aí eu vou achar ponta com ponta aqui, deixando o vivo sobrando. Vou clipar. Vou achar ponta com ponta do lado de cá. Vou clipar. E depois distribuir todo o resto. Aí todo o resto vai ter que bater, tá? Eu vou fazer isso e já volto com você. Parte de trás já colocada, agora já com viés, tá vendo? Olha como ficou bonitinho preto e branco. Eu sei que essa é a parte de trás, porque foi na parte de trás que eu coloquei o elástico. Agora a gente vai colocar o fundo, é a última etapa da nossa bolsa. Então a gente deixa ela assim do lado avesso mesmo. Aqui na parte de trás, eu vou colocar o lado onde tem essa emenda aqui, ó. A emenda do vivo, tá vendo? Então aqui na parte de trás, então eu coloco meio com meio aqui, que eu já deixei todo picotado, lembra? Marcado os meios. Então eu achei o meio de lá, acho o meio do lado de cá também. Eu marquei meio nas laterais, mas aqui nessa lateral eu não marquei. Então eu só vou dar continuidade aqui. Deixa eu mostrar, né? Ó, só vou dar continuidade. Ok? Clipe grande ajuda muito. Nessa hora você já tem que ter colocado o viés nos espelhos. Porque depois não dá pra você colocar o viés mais nos espelhos. A medida tá perfeita. O que você tem que atentar para esse fundo ficar com essa medida perfeita? Na hora de costurar aqui, ó, sabe o pedacinho, os 2 centímetros aqui embaixo que não tem vivo?
Às vezes a pessoa deixa a costura escapar para fora. Se a costura escapar para fora, não vai caber. Você tem que fazer uma continuidade. A costura aqui tem que dar continuidade ao mesmo tamanho do vivo, mesmo no pedacinho de 2 centímetros que não tem vivo. Dessa forma, você vai conseguir essa medida perfeita, porque o molde foi feito assim, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu começo a costurar em qualquer parte que eu quiser, começo o retrocesso, vou tirando do caminho os clipes. A parte onde tá o vivo aplicado pra cima, pra eu dar continuidade à costura. Aqui, ó, tem vivo aqui na lateral, viés aqui na lateral. Você pode dobrar ele. Costurar com ele dobrado. Aqui é assim mesmo, a bolsa fica em pé na hora de colocar esse vivo aqui. Não, na hora de colocar esse fundo. Processo para terminar. Fundo colocado, antes de passar o viés aqui, a gente abre e confere se foi costurado tudo. Então, você olha pelo lado de cá, você olha por dentro, se tá tudo costuradinho, se não ficou nenhum buraco, sem costurar. Então, você coloca o viés começando por um lado onde tem menos costura, para não ficar muita camada. O viés de boneon é só queimar a ponta, não precisa colocar dobrado. Acabei aqui, vou queimar a ponta. Transpassei, né, um pedaço. Retrocesso para terminar. Ok. Gente, nossa bolsa está pronta. Está pronta, ó, elástico no fundo, elástico nas costas. Eu vou mudar vocês de lado para vocês verem desvirando a peça. Agora nós vamos desvirar a peça, então eu já tô aqui com a boquinha dela aberta, eu sempre desviro a boquinha primeiro, ó. O vivo ajuda muito a desvirar a peça também. Acho que o vivo ajuda a fechar e ajuda a desvirar. Ó, você vai empurrando ele pra fora, ó, e ele vai tomando forma. Ó, abri a boca, aí eu posso puxar o fundo. Essa tem uma abertura bem ampla, é bem fácil de desvirar, aqui não tem parto nenhum. Aí é só empurrar o vivo, que ele vai tomando forma. Se tiver linha sobrando assim, ó, tá vendo? Tem uma linha aqui, ó. Vou queimá-la. Sumiu. Olha o acabamento do vivo, que perfeito que fica. Ele não pode ir até o final, senão ele bate nesse, tá vendo? Mas olha aqui, o acabamento perfeito, que ele fica sumindo aqui pra dentro. Ó, parte interna linda, parte externa perfeita. E ainda tem a alça, aqui ó, estão vendo a alça de mão? E ainda tem a alça transversal, que nós já deixamos pronto, foi a primeira coisa que a gente fez. Então, você vem aqui, ó, se quiser o cliente usar com a alça transversal, ela acompanha a bolsa. Olha que espetáculo de bolsa. Eu considero mais rápida do que a duplo compartimento e tão bonita quanto. Olha o design.
Não fica aquela bolsa quadrada, não. Olha o design, que coisa mais linda. Gostaram? Espero que sim. Até a próxima aula.